Olá, boa noite, já estamos no ar, Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, com os destaques desta quarta-feira. Depois de pouco mais de 4 meses do anúncio da escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso no Supremo, o governo Lula oficializa no Senado a indicação ao cargo. Lembrando que ontem já existia essa expectativa de que a indicação seria enviada, no entanto, o documento foi enviado depois de 24 horas do anúncio feito ao Planalto. Agora, a expectativa está com o Senado e depende do presidente da Casa, o senador Davi Alcolumbre, marcar a sabatina. No entanto, nos bastidores há um indicativo de que ele poderia adiar a possibilidade de fazer a sabatina, deixar esperando o Planalto depois dessa indicação. De qualquer forma, a indicação chegou já ao Senado. A gente chama o repórter André Neri, direto de Brasília. Ô André, será que Jorge Messias já conseguiu os votos necessários, independente de quando será essa sabatina? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Ainda não, viu, Tiago? Muito boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou no início da tarde esse recebimento da mensagem oficial da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Essa confirmação era aguardada para terça-feira, para o dia de ontem, então, mas, segundo o Palácio do Planalto, não foi possível por questões burocráticas. Esse atraso de um dia não tira toda a expectativa de que a sabatina de Messias seja agendada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que também vai precisar definir um relator para analisar essa indicação. O governo quer que esse processo, inclusive de votação no plenário, ocorra ainda nesse primeiro semestre, já que na segunda metade do ano o Congresso vai ficar mais esvaziado por conta das eleições. Jorge Messias, ele precisa de pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis à indicação dele. Pelo menos 25 já manifestaram voto positivo publicamente. A principal resistência nesse momento continua sendo do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ele que esperava ter uma reunião com o presidente Lula para acertar os detalhes dessa indicação, o que acabou não acontecendo. Alcolumbre também tinha preferência por Rodrigo Pacheco na vaga, que foi convencido por Lula a se candidatar ao governo de Minas Gerais. Mesmo sem o apoio explícito de Alcolumbre, o Palácio do Planalto tem confiança na aprovação do nome de Messias, ele que passou os últimos meses se reunindo quase diariamente com os senadores em busca da aprovação e agora então vai ter toda essa negociação colocada à prova. Tiago. Ele tinha feito já aquela peregrinação pelos gabinetes dos senadores e agora ele volta a conversar com os parlamentares na tentativa de buscar o apoio nessa indicação. O André Neri ainda vai voltar aqui com a gente e eu vou chamar já a Dora Kramer, daqui a pouquinho a gente vai trazer mais bastidores do Congresso Nacional e será que o senador Davi Alcolumbre vai colocar isso logo para frente ou não? Mas de qualquer forma, Dora Kramer, bem-vinda, boa noite para você. O Planalto, depois de 4 meses, mandou a indicação. Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Já vou dando boa noite para a Denise, já dando boa noite também para quem está conosco aqui nos acompanhando. Pois é, agora, como eu tenho a impressão que me veio na cabeça, foi como se o presidente Lula dissesse ao Davi Alcolumbre: toma que o filho é teu. Porque a prerrogativa de indicar é do presidente, mas agora é com o Senado. Então, a partir de agora, o desgaste dessa demora está na mão do Davi Alcolumbre, que está super mal-humorado, eu diria até que o humor está mais para o amargo do que para o doce ali, né? O humor do Davi Alcolumbre, porque ele ficou aborrecido, se sentiu afrontado com o presidente Lula, porque lá em novembro, quando foi a indicação do Jorge Messias, Lula não comunicou antes ao Alcolumbre. E agora, de novo, Alcolumbre soube do envio da mensagem com o fato consumado. Ora, o presidente Lula não fez isso por esquecimento, né? Obviamente fez de propósito, como quem diz: olha aqui, tá tudo bem, mas você não pode, eu não posso condicionar a minha prerrogativa à sua conveniência, ou o seu humor, Alcolumbre. Então,
ele mandou e agora é isso, né? Independentemente da data dessa sabatina, uma coisa é certa, o Jorge Messias vai ser super contestado, vai enfrentar uma sabatina tumultuada e eu acho que mais conturbada e mais assertiva, mais rigorosa do que os antecessores, os outros indicados, porque, além de ter esse clima de animosidade entre Alcolumbre e Lula, o ambiente no Senado é de hostilidade em relação ao Supremo Tribunal Federal. Só para acrescentar, nos bastidores vieram informações de que o presidente Lula poderia já enviar esse documento, que a situação no Senado aparentemente estaria já mais favorável ao governo, mas é difícil garantir isso, né? Mas, de qualquer forma, o presidente não mandaria o documento se não tivesse uma pequena sinalização, não é? Pelo menos alguma. A gente deu até aqui que ele recebeu outro dia do MDB essa avaliação. Eu pensei até que houvesse algo mais, um sinal verde do próprio Alcolumbre. Como a gente está vendo, não é nada disso. O Alcolumbre continua ali na posição dele. Agora, o André Anelli nos traz essa conta. Olha só, o André nos disse 25, ele precisa de 41 votos no plenário, tá certo? Já tem 25 senadores já se manifestaram. Gente, 25 é o seguinte, falta quase a metade, né? Falta menos da metade, mas falta voto à beça, né? Então, de 25 para 41, e veja, 41 para ser a continha justa, né? Então, falta muita coisa. Vamos ver como é que o Alcolumbre... Você lembra que o Alcolumbre falou que achava que era bom deixar para depois das eleições? Bom, agora, se ele quiser deixar para as eleições, o desgaste é dele, do fato do Supremo Tribunal Federal ficar com a sua composição menor, com 10, o que prejudica o julgamento, porque não é à toa que a composição é ímpar, né? Exatamente para dificultar o impasse. Então, se o Alcolumbre quiser deixar até o final do ano o Supremo nessa situação, por um capricho, o desgaste é dele. E o que dizem os bastidores do Congresso? O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode segurar a análise da indicação de Jorge Messias ao STF. Repórter Beatriz Souza agora aqui com a gente, chegando por aqui. O regimento interno da casa prevê algum tipo de prazo? A sabatina ficaria em suspenso por um período indeterminado? Tudo bem, Beatriz? Boa noite, bem-vinda. Oi, Tiago, boa noite para você, para todos que estão acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Olha, Tiago, o regimento interno aqui do Senado Federal não prevê um prazo fixo, um prazo estimulado para que Davi Alcolumbre dê andamento nessa indicação feita pelo presidente Lula, oficializada então essa mensagem hoje aqui no Senado. Lembrando que até o processo, né, para ir para a sabatina, para começar a sabatina, depende também de Davi Alcolumbre, isso porque ele precisa enviar essa indicação para a CCJ, que é presidida pelo senador Otto Alencar, que inclusive já tinha declarado que não pretendia demorar para agendar, então, essa sabatina, mas para ele poder agendar depende do envio de Davi Alcolumbre. E esse cenário, que pode ser que demore por parte de Davi Alcolumbre, que haja aí um movimento de espera maior, se dá inclusive porque o presidente do Senado tinha, antes da indicação do nome de Jorge Messias, ele tinha a preferência do nome de Rodrigo Pacheco. E também porque Alcolumbre foi pego de surpresa, inclusive uma apuração do nosso colega, o repórter Igor Damasceno, de que esse envio aconteceu hoje oficialmente, porque ontem houve esse desentendimento por parte do Planalto
com a presidência aqui do Senado Federal. Então, esse envio de Jorge Messias tinha sido anunciado ontem, mas aconteceu oficialmente hoje. E lembrando que o presidente Lula havia feito o anúncio de que seria o nome dele em novembro do ano passado, foram aí 4 meses de espera para que fosse oficializado hoje esse envio, e agora a gente vai acompanhar quanto tempo vai levar, se vai demorar ou não, para que seja agendado, então, essa sabatina e também vá para o plenário. Lembrando que para ir para o plenário, se tiver essa aprovação na CCJ, também depende de Davi Alcolumbre para poder pautar na agenda do plenário a votação do nome de Jorge Messias, essa indicação do presidente Lula para essa vaga no Supremo Tribunal Federal, viu, Tiago? Volto com você. Ô Beatriz, eu peço para você continuar com a gente aqui, daqui a pouco você vai falar sobre o presidente Lula, uma declaração que ele deu nesta quarta-feira, mas antes eu quero ouvir a Dora Kramer sobre essa história. Será que ele foi pego mesmo de surpresa? Os bastidores indicam isso, ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Pois é porque a gente custa acreditar, né, Tiago? Porque o presidente Lula faria isso se bastaria, de repente, um telefonema, um aviso, um gesto. E justamente por não ter havido isso, e dos dois lados, tanto do lado do governo quanto do lado do Davi Alcolumbre, se confirma que não houve realmente essa comunicação. E o fato de não haver essa comunicação é que é um sinal de contrariedade do presidente Lula, porque também eu me lembro que dias atrás o presidente Lula fez circular uma versão de que gostaria de se encontrar, de falar com o Davi Alcolumbre, e o Davi Alcolumbre deu uma resposta assim um tanto impertinente, como quem diz, não sei se eram exatamente essas palavras, sabe? Bom, se quiser, ele que me procure. Então ficou uma coisa hierarquicamente meio esquisita. Hierarquicamente do ponto de vista da convivência, né? Porque não há uma hierarquia, o presidente do Congresso não é subordinado ao presidente da República, é claro, mas evidentemente que é uma autoridade, na prática, é uma autoridade mais alta. O presidente da República é a autoridade mais alta do país. Então, ficou uma coisa bem esquisita. E, agora, não custa a gente imaginar, e eu acho que você me perguntaria, e aí, tem jeito essa coisa? Tem sempre jeito, porque político está sempre resolvendo as coisas pela política. E o que é a política? Diálogo, a menos que a ideia seja um rompimento, né? E, bom, se for por aí, não sei qual seria a razão do Davi Alcolumbre, mas vamos ver como é que vai ser o desenrolar. Pode ser que o Davi Alcolumbre esteja só fazendo, assim como a gente diz, um doce, e talvez esteja até apaziguado, porque o Rodrigo Pacheco, nós vamos falar isso no jornal, hoje ainda, já se acertou com Lula lá para concorrer ao governo de Minas Gerais. E por que eu falo do Pacheco? Porque ele era o predileto do Davi Alcolumbre para o Supremo Tribunal Federal. Por isso essa zanga toda. Talvez tenha mais algumas coisas com cargo e tal, mas essa era a zanga. Então, se o Pacheco se acertou com o presidente Lula, talvez já em nome de pagar um pedágio agora, para de repente lá na frente, se o Lula for reeleito, ele ter essa indicação ao Supremo, ok, vamos ver, eu acho que é coisa, se tiver que ser resolvida, Tiago, vai ser nos próximos dias.